Olá, a partir de agora você acompanha com a gente mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe, estamos juntos de segunda a sexta-feira, o programa é ao vivo a partir da 1h30 da tarde e a gente tem sempre uma reprise às 20 horas, às 8 da noite. E nos finais de semana, um encontro sempre importante conosco, aos sábados às 3 da tarde e aos domingos também tem painel regional às 17 horas, 5 da tarde. Está sempre ligado com a gente, acompanhando as personalidades da região e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem, aprofundam os temas importantes que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos que estão na pauta nacional também. Nessa edição, o programa está gravado, não dá para você participar via telefone, pelas redes sociais, como você está acostumado, mas com certeza vai acompanhar uma série de informações importantes ligadas aí à área policial, à área da política, não é? Eu já vou apresentando aqui de imediato a bancada que está aqui à minha esquerda, né, com muita satisfação. O delegado Paulo de la Rosa participa mais uma vez com a gente aqui do painel regional e ao lado do de la Rosa, o nosso vereador Antônio Carlos Banha, que é do PMDB aqui da cidade de Santos. E com prazer também aqui à minha direita, não é, o advogado Ayrton Cinto, mais uma vez colaborando e participando com a gente aqui no painel. Participa conosco também, como sempre, como você está acostumado, né, ela diariamente ligada aí nas participações dos telespectadores pelo telefone e pelas redes sociais. Isso não acontece hoje, mas a Ione Furukawa está com a gente, né, com as perguntas, né, e os questionamentos que a produção levanta aqui para a gente fazer o debate importante e interessante aqui com os nossos convidados. Bom, eu vou abrindo aqui, cumprimentando com muita satisfação o delegado, doutor Paulo de la Rosa, mais uma vez com a gente. Obrigado pela presença. Tudo bem, de la Rosa? Boturão, é sempre uma satisfação estar nessa bancada, uma bancada que tem uma marca registrada. A informação efetiva da nossa população, mostrando exatamente quais são os problemas e indo além, aquele além que eu sempre sonho, com as proposituras para que os problemas diminuam, para que as soluções aconteçam efetivamente e especialmente nesse momento que é a primeira vez que eu participo dessa novo cenário tão lindo, com a Ione, dessa vez uma mulher embelezando ainda mais a mesa, e na presença de duas pessoas a quem eu tenho respeito especial. O meu amigo Antônio Carlos, que vocês conhecem por banho, o nosso vereador, quiçá um dos mais atuantes vereadores da história dessa cidade, e do meu amigo Dr. Ayrton Cinto, que é do Guarujá, a terra que me fez melhor como policial e melhor como ser humano. Muito bem. E ao lado do de la Rosa, Banha, vereador do PMDB de Santos, mais uma vez conosco. Olá, vereador. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no painel. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Eu fico muito lisonjeado e muita honra participar de uma mesa tão seleta, tão digna, e eu quero relembrar, e eu acho que a gratidão e a lealdade são os sinônimos mais corretos que a gente pode colocar como apêndices da justiça. Lealdade, gratidão. E de la Rosa, meu amigo, meu irmão, delegado de polícia de Quatro Costados, uma pessoa que eu aprendi sempre a admirar. Fui seu suplente em 1992, eu fui segundo suplente do PMDB, de la Rosa foi o primeiro suplente. Uma pessoa com ideias maravilhosas, uma pessoa que já tinha uma visão de futuro muito próspero para a Baixada Santista e sempre trabalhou com a segurança pública, sempre trabalhou com as injustiças sociais. E eu tenho aqui que reverenciar esse amigo, esse professor, esse querido Paulo de la Rosa, uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, você é nosso amigo. E eu tenho também a alegria de estar aqui à frente de um causídico, de um batalhador, de uma pessoa que tem derramado sangue, suor e lágrimas todos os dias nas agruras, nos problemas do Guarujá, tentando combater as bolsões de pobreza, combater as injustiças sociais. Recentemente vimos lá casos aterrorizadores, um homem que está sempre à frente do seu tempo e sempre combatendo o bom combate. Uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, foi meu colega também, vereador do Parlamento do Guarujá, meu querido Ayrton Cinto. Tenho em você uma figura que está comprometida com o interesse público e esse caso, infelizmente, acontecido no Guarujá, que não devia mais acontecer em lugar nenhum do mundo.
mas eu tenho certeza, felizmente a vida não volta mais, mas uma pessoa nos idos de hoje, De La Rosa, morrer de uma maneira tão brutal, praticamente ela foi linchada por uma população enfurecida devido à inconsequência de informações e ruído de informações e desencontros, onde o pecador, ou seja, uma pessoa inocente, pagou por um pecador e deixou um rastro de indignidade, e a gente que fala sempre em dignidade humana, em relações humanas, e esse homem vem trabalhando diuturnamente para que coloquem esses bandidos, esses canalhas, esses facínoras, que de maneira totalmente incorreta do Estado Democrático de Direito fizeram esse desserviço e mataram essa mãe de família. E eu tenho certeza que você vai conseguir praticar a justiça que esse povo tão sofrido da Pérola do Atlântico espera que fiquem essas pessoas, esses animais, verdadeiras bestas feras, fiquem atrás das grades e paguem à sociedade esse desserviço. E principalmente essa mãe de família, e agora que seus filhos choram, seu marido perde a grande timoneira do lar e Guarujá se entristece mais uma vez nas páginas sangrentas dos jornais e periódicos da região e do mundo. Muito bem, está conosco então, como adiantou o vereador Banha, o nosso Ayrton Cinto, advogado mais ligado à cidade de Guarujá, né? E que traz aqui ao programa, vai trazer ao programa daqui a pouquinho, né, informações novas a respeito desse caso realmente escabroso que aconteceu lá no bairro de Morrinhos, com o linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus. Ayrton, prazer revê-lo, está tudo bem? Tudo bem, prazer é sempre nosso, Boturão. Muito obrigado por esse convite, prazer estar com a Ione aqui, com os telespectadores aqui do painel regional. E quero dizer que me sinto profundamente estimulado e também emocionado em receber as palavras vindo de pessoas como Banha e o De La Rosa, e assim eu me permito chamá-los, porque tenho esta amizade que a gente nutre e vamos continuar nutrindo, e me deixa bastante emocionado e estimulado para continuar nessa luta que nós temos por serviços públicos melhores na cidade de Guarujá e na região, porque são pessoas que há muitos anos, mais do que eu, muito mais do que eu, já se dedicam, como o Banha disse, já deixaram muito suor, muita lágrima, muito sangue empenhados em melhorar o serviço público em Santos e na região e em Guarujá também. Então eu quero deixar aqui um depoimento de agradecimento por suas palavras e dizer para vocês, Banha e De La Rosa, que eu me sinto profundamente estimulado em receber de vocês esse reconhecimento, porque vocês são, para mim, nessa questão da luta pela justiça social, na luta por serviços públicos eficazes, atendendo a população, principalmente aquela que mais precisa, vocês são, para mim, referências. Então, para mim, é uma honra estar aqui e receber essa deferência de vocês. Muito bem, eu completo aqui a nossa mesa, a Ione Furukawa, a companheira jornalista, hoje não recebendo, evidentemente, os telefonemas e as participações via redes sociais, porque o programa está gravado, mas com a equipe de produção do programa mais do que atenta, não é, Ione? Tudo bem, Ione? Exatamente. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, convidados. Boa tarde especial para você de casa que vai acompanhar essa bancada com assuntos da região, com assuntos atuais, né, que merecem ser avaliados e discutidos aqui. Muito bem. O Banha já adiantou um pouquinho do tema, né? Não há dúvida nenhuma que a gente de tempos em tempos tem recebido aqui a visita do Ayrton Cinto, trazendo sempre informações a respeito desse caso escabroso, uma vergonha para Guarujá, uma vergonha para a região metropolitana, o assassinato, o crime que aconteceu lá em bairro de Morrinhos, com a morte, o linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, aos 33 anos de idade, não é? O linchamento que aconteceu quando as pessoas a confundiram, não é, com uma suposta sequestradora de crianças, não é? Isso sequestraria essas crianças para atos de magia negra, não é? Não havia naquele momento, né, Ayrton, nenhum relato, nenhuma delegacia, nenhuma queixa do sumiço de criança alguma, não havia rastro de nada, de coisa alguma que indicasse esse tipo de situação na cidade de Guarujá. Foi publicada uma foto na fanpage Guarujá Alerta, não é? Que era uma fanpage que funcionava aí pelas redes sociais, depois foi tirada do ar, não é? Está fora do ar, não é? E a foto, uma moça do Rio de Janeiro, que lembrava muito, era muito parecida com a dona Fabiane, que veio a ser linchada e veio a ser assassinada. Nós nos sentimos na obrigação, não é, De La Rosa e Banha,
como agentes sociais, não é? O programa está sempre aberto aos grandes temas da cidade e da região, de trazer a público de tempos em tempos, na medida do possível, detalhes cada vez maiores sobre esse tema. Eu deixo você à vontade, Ayrton, você que acompanha de perto o caso, para trazer aí mais novas informações a respeito desse caso, desse assunto que deixou a gente realmente assombrado com o linchamento do ser humano nos anos 2014, é algo realmente que é mais do que inaceitável, né? Mas aconteceu e nós deixamos o espaço aberto para você trazer aí novas informações, pontuar aí o telespectador a respeito de como estamos nesse caso. Então, Boturão, telespectadores e bancada, nessa última quinta-feira, agora no dia 13, a gente teve a primeira audiência, primeiro passo judicial na busca da justiça plena, que é o que a gente quer, é o que a família quer, é o que a imagem, a vida de Fabiane de Jesus, como você bem colocou, uma mãe de família, que aos 33 anos foi confundida com um retrato falado e uma fotografia de pessoas que nada tinham a ver nem com ela, nem com qualquer tipo de delito que estava sendo ou seria praticado no Guarujá, porque não houve, eu repito, não houve e não há nenhuma informação da Polícia Civil ou da Polícia Militar à época e muito menos agora a respeito de uma suposta sequestradora de crianças para fins de prática de magia negra. Então, a gente tem que pontuar e abrir esse debate como nós abrimos, e aqui a TV Santa Cecília e o painel regional foram pioneiros nesta condição de abrir o espaço para a gente não só discutir a barbárie, não só discutir o terror que fizeram com esta moça. Ela passou praticamente, nós podemos fazer uma comparação, podemos sim, com todo o respeito, com a Via Crucis que Jesus viveu. Essa moça foi arrebatada injustamente, ela foi espancada, amarrada, arrastada, pendurada, agredida e morreu dali 2 dias. Por uma simples questão de um ato de absoluta e pura irresponsabilidade, que já está aprovado nos autos. Isso aqui é a cópia do processo, da audiência que a gente teve agora, quinta-feira passada, dia 13. Primeira audiência. A publicação irresponsável, a publicação sem o cuidado numa rede social. Hoje, a rede social, através das suas espécies, especificamente nesse caso, o Facebook, para mim é o meio de comunicação com maior potência, tanto no sentido de rapidez para alcançar todos aqueles que pode alcançar, mas também a quantidade, a amplitude. A rede social não tem limites. E quando uma pessoa, administradora de uma página, que tem 50 mil seguidores, publica, ainda assim dizendo, olha gente, pode ser boato ou pode não ser boato, mas vamos tomar cuidado. Fala que há uma pessoa relacionada com sequestro e morte de crianças para fins de magia negra. Já criou a comoção. Quando eu entrei nesse caso, nesse processo, antes de entrar efetivamente, porque eu fui chamado pela família, porque eu conheço a família de Fabiane, eu não tinha noção da dimensão do que estava acontecendo. E eu percebi que quando eu cheguei ao Morrinhos, e quem quiser, quem puder, quiser me contestar ou me desmentir, que tente. Mas eu andei o Morrinhos inteiro, já havia uma comoção social no bairro. Num bairro que tem 25 mil moradores. Há semanas, até aquela data fatídica, as mães já estavam com medo de levar as crianças nas creches, nos colégios. Não deixava mais depois da aula andar de bicicleta. Então a irresponsabilidade daquele que não quis matar Fabiane, é óbvio, mas assumiu o risco de produzir esse resultado porque utilizou uma ferramenta potente demais, que é o Facebook, e criou uma comoção na sociedade, e essa comoção foi a causadora da barbárie dessas bestas feras, como bem disse o Banha, a tomar uma atitude que, ainda que Fabiane fosse uma suposta, ou fosse até uma sequestradora de crianças, não poderiam se sobrepor à Polícia Civil, ao Estado, à Polícia Militar e fazer justiça com as próprias mãos. A nossa luta é digna, é moral, é uma missão nobre, mas é muito maior do que esse simples processo. É preciso que a sociedade reflita sobre isso, como vem refletindo. O uso consciente e responsável da rede social. Isso é de absoluta importância. O nosso compromisso é, em primeiro lugar, com a história, com a vida da Fabiane. Em segundo lugar, com a família dela. Em terceiro lugar, com a sociedade guarujaense, que será espancada tanto quanto Fabiane, se todos os responsáveis pelo crime não sejam ou não forem
responsabilizados. O nosso trabalho nesse processo como assistente de acusação, ombro a ombro com o Ministério Público, é para colocar todos os responsáveis aqui dentro do processo. Se conseguirem se defender e provar a sua inocência, ótimo. Este é o Estado democrático de direito. Caso contrário, será processado e condenado e vai responder na medida da sua culpabilidade, conforme prevê o artigo 29 do Código Penal, doutor. Que é isso que nós queremos, não tem caça às bruxas. Ao contrário, é justiça plena. Porque a cidade do Guarujá ficou machucada, a nossa sociedade ficou machucada, como disse o Banha, e a gente precisa resgatar isso. E outros desdobramentos aconteceram, bons nesse sentido. Finalizando, a partir daí, eu fui contactado por um amigo nosso em comum, que é o deputado federal Ricardo Izar, e ele perguntou como ele poderia ajudar. Eu falei, deputado, o senhor é um legislador a nível federal. Nós precisamos alterar o Código Penal, nós precisamos fazer com que essa prática se torne um tipo penal, se torne um crime, conforme a lei. Ele falou assim, você produz esse projeto de lei para mim? Eu falei, produzo. Eu redigi um curto projeto de lei para incluir no Código Penal o crime de incitação virtual ao crime com seus desdobramentos, chegando com, por exemplo, com a lesão corporal ou até a morte, que é o caso de Fabiane. Eu posso dizer para a sociedade que isso já é um projeto de lei, está em trâmite, passando pelas comissões lá em Brasília, para que, quem sabe, um dia a gente possa prevenir outros, porque disse o Banha e disse bem, ela já morreu, a família já está arrebentada, nós não vamos restituir Fabiane para a família, mas nós podemos, com o trabalho aqui na grande e boa imprensa, a partir desse caso, evitar que outros aconteçam. Então, esse é o lado bom, que a gente presta as contas para a população, e o lado ruim é que a gente ainda chora, a família ainda chora a morte de Fabiane dessa forma. É só o começo de uma batalha muito grande, que teve início agora na última quinta-feira, dia 13, tem outros desdobramentos, e a gente está à disposição para sempre informar quando for preciso. Sem dúvida, Paulo de la Rosa, fica à vontade, como o Banha também. Boturão, talvez na história da minha vida policial, eu não me vi frente a uma questão que me trouxesse tanto dessabor, tanta tristeza e tanto conforto ao mesmo tempo. Estranho dizer isso. Primeiro, porque eu quero deixar claro a você, Fabiane, esteja você onde estiver, e eu sou um homem de poucas crenças, mas acredito que no coração dos seus você se perpetua, que o que foi feito foi uma selvageria absolutamente desnecessária, inaceitável e que atacou os seus entes queridos e cada coração de cada morador da Pérola do Atlântico e da costa da Mata Atlântica como um todo e, quiçá, do mundo, porque selvagerias são sempre detestáveis. E por que digo que estou premido? Premido porque tudo que envolve a cidade do Guarujá, Boturão, é para mim assaz emocionante, porque toca efetivamente a evolução que tive nas duas vertentes às quais me dediquei, enquanto ser humano e enquanto policial. Guarujá me ensinou a ser um policial melhor. Um castigo que recebi sendo transferido para o Guarujá, numa época em que agia com muita atividade aqui em Santos, se tornou a grande dádiva da minha carreira. Aquela terra, sinto, é uma terra abençoada, formada na esmagadora maioria, Antônio Carlos, por mulheres e homens trabalhadores que amam a sua cidade, que respeitam o seu semelhante. E para minha felicidade maior, eu ainda fui trabalhar em Vicente de Carvalho, sim. E por que falo Vicente de Carvalho? Porque Vicente de Carvalho é o Guarujá dourado. É onde nasce o espírito da Pérola do Atlântico, Boturão. Aquele farol do Itapema, tão desprestigiado, tão maltratado, representa muito mais do que um símbolo. Ele é o coração de uma terra abençoada, linda e feita para ser palco, um oásis de felicidade. E por que me sinto confortável? Porque a minha vida policial sempre foi marcada pela extenuante busca desse trinômio. Apego à ciência, à paciência e respeito institucional. E aqui fica, na pessoa do presidente da 73ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso doutor Frederico Antônio Grácia, o meu abraço emocionado a cada uma das advogadas e dos advogados do Guarujá, que me ensinaram, Antônio Carlos, através da fiscalização contínua, do apoio contínuo e da dedicação contínua à lei e ao respeito, a ser um delegado de polícia melhor. E por que falo em ciência e paciência? Porque o que aconteceu nesse caso
foi um exemplo típico do desapego à ciência e à paciência. Quando incitamos condutas dessa natureza, através do abandono absoluto de um princípio humano fundamental do Estado de Direito e de uma sociedade que visa a felicidade dos seus entes, a responsabilidade, nós atacamos com seriedade a ordem pública, a paz, a integridade, a vida das pessoas. Faltou aos dirigentes desse site do Facebook responsabilidade. E, por outro lado, faltou à população a necessária paciência. É preciso, quando se busca objetivos pequenos, e em especial objetivos de maior grandeza, como é viver em paz, viver em harmonia, que respeitemos as leis e que tenhamos paciência para que elas sejam milimétrica e especificamente levadas a termo. Existe um sistema que funciona no Brasil. Ainda não é o que esperamos, os policiais ainda não são os policiais que almejamos, pois o Brasil está em constante processo de evolução. Eu sou um apaixonado por essa terra, Antônio Carlos, e tendo representantes como você, essa paixão ainda se faz maior. Nós estamos melhorando sim, mas é preciso que cada qual, na sua esfera, doutor Cinto, tenha essa consciência, que precisamos agir sempre, em todos os momentos, Ione. As mulheres são especialistas nisso, porque são seres humanos melhores, porque são as mães, com responsabilidade. E ainda mais com apego à ciência e com paciência. Esse assodamento, esse desespero que tomou conta dessas mães, e eu entendo perfeitamente, eu já vou para o presente do segundo neto e presente maior da segunda neta, 2 mulheres, doutorão. Emocionante, meus olhos umedecem quando digo. Tenho a honra de ser avô de 2 mulheres, seres humanos maiores. É inteligível, mas faltou a eles paciência. E a falta de paciência, associada ao desapego à ciência, e por conta da crise de responsabilidade que, infelizmente, vem maltratando o nosso povo, doutorão, o brasileiro vem sofrendo muito, Antônio Carlos, por conta da falta de responsabilidade para com seus atos, a desgraça se fez. Fabiane, você que persiste viva no coração dos seus, tenha a certeza que a população da Baixada Santista, através de vários de seus representantes, o Ministério Público do Guarujá, políticos da região, e para a felicidade dos seus entes queridos, Fabiane, de um homem da envergadura do Dr. Cinto, estão atentos e vão até as últimas consequências para que a justiça seja feita. Mas não aquela justiça, Boturão, que, como alguns arautos da desgraça estão clamando por aí, a justiça do sangue, a justiça do prenda e arrebenta. Essa faz parte do passado, senhoras e senhores. Faz parte de um Brasil que não queremos mais. A justiça que, além de prestar efetiva punição aos responsáveis, tenha um caráter educativo, Cinto, que sirva para que desgraças desse tamanho, para que atrocidades desse porte nunca mais venham a ocorrer, seja na linda e adorada Pérola do Atlântico, ou seja na cidade menos importante do querido estado do Piauí, o mais pobre do nosso país. Parabéns, Cinto, é emocionante ver que um homem da sua qualidade, e parabéns, povo do Guarujá, por, ainda que tardiamente, estarem cumprindo o necessário rito de uma gente que quer o bem de todos. Responsabilidade, ciência e paciência. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes a gente volta com o painel regional. Já, já. Muito bem, a gente está retomando aqui o painel regional, né, com muita satisfação nessa edição, recebendo aqui à minha esquerda o delegado Paulo de la Rosa, ao lado dele o vereador Banha, do PMDB de Santos, aqui ao meu lado direito conosco Ayrton Cinto, advogado ligado aí à cidade de Guarujá, e a nossa Ione Furukawa, companheira jornalista, sempre atenta às questões que surgem aí dos nossos telespectadores, via telefone, via redes sociais. Hoje isso não é possível, o programa está gravado e a Ione aí atenta acompanhando aí o que foi produzido aí pela nossa equipe do painel regional. Já já ela participa aqui com a gente também. Eu queria colocar o seguinte: a última vez que o Ayrton esteve com a gente aqui, de la Rosa e Banha, ele trouxe aqui alguns indiciados nesse processo, que eram cinco pessoas que foram presas, né? São detidas lá, né? Uhum. Ficou a informação de que poderia ser indiciado esse cidadão responsável por essa página de notícias pelas redes sociais, pelo Facebook, o tal de Guarujá Alerta, que depois
foi retirada do ar. Eu queria que ele passasse essas informações para a gente, né? E o que é que foi feito desse cidadão, se ele sumiu do mapa, se ele não sumiu do mapa, onde é que ele se encontra. Mas o Banha tem um comentário a fazer ainda, fica à vontade aí, vereador. Depois o Ayrton completa aqui. Eu fico muito sensibilizado com as palavras de, principalmente, pessoas traquejadas, pessoas habilitadas, pessoas que têm um know-how, que têm uma expertise, que têm um conhecimento do combate, não só do combate à criminalidade, mas da leitura do atual momento da sociedade, que é muito importante. Mutatis mutandis, né, Della Rosa? A gente vai mudando, vai aperfeiçoando, vem a tecnologia, mas infelizmente a gente vê aquele Código Penal ainda tratando de casos muito arcaicos, obsoletos, no tempo ainda que a cadeia, ela reinseria o sujeito à sociedade. Hoje nós temos calabouços aquartelados de homens e mulheres jogados ao tempo, onde cabeça vazia é a oficina do diabo, não se reintegra, se a pessoa entra com um problema, ela sai com mais 10. A droga está instalada em praticamente 90% da criminalidade. Qualquer tipo de delito hoje tem a droga no meio, tem o viciado, tem o traficante. E esse tipo de investimento que se faz na polícia, essa política policial ou a política de segurança pública, muitas das vezes existem utopias ou inversão de valores assustadores, onde a autoridade policial às vezes deixa de cumprir o seu mistério, não tem um aparelhamento necessário, o Estado não consegue mais abraçar as políticas de 645 ou 650 e poucos municípios. É muito difícil, a gente vê em algumas cidades, como Paulínia, por exemplo, tem uma segurança pública municipal, maior que o efetivo da Polícia Militar e maior que o efetivo da própria Polícia Civil, porque ela não aguentava mais sequestros relâmpagos, violência. E o que a gente vê? Eu creio muito, e pela sua modéstia, meu amigo Paulo Della Rosa, professor, delegado, querido, você tem um Deus muito grande dentro de você. Você é um prisioneiro, como nós todos, da esperança, guardados na misericórdia de Jesus, porque se não fôssemos esse prisioneiro da esperança, não estaríamos mais acreditando no que nós estamos fazendo aqui hoje. Temos que ter essa esperança todos os dias. Sabemos das covardias, das covardias e principalmente das agruras que o povo sofre no seu dia a dia. Agora, se nós temos lá uma polícia desaparelhada, se nós temos aqui legislação que não tem a tipificação para quem atritou, quem startou, quem colocou a baila, porque essa tecnologia, ela veio para auxiliar o homem. É uma ferramenta muito importante para que haja o desenvolvimento, para que haja informação, para que tenha a capacidade e a facilidade da comunicação. Mas se usada de maneira incorreta, e aí há aquela celeuma, eu quero deixar na mesa essa discussão, olha, querem fazer aqui o marco regulatório da rede social, o marco regulatório da imprensa. Mas eu sou ainda do tempo, Della Rosa, sinto, a pessoa tem que ter responsabilidade naquilo que fala. Ela tem que arcar com toda a responsabilidade, se ela incitou, se ela formatou, se ela praticou. E isso tem que ficar bem claro e bem próximo de toda a sociedade, para ter uma sociedade justa, igualitária, humanista. E, Della Rosa, eu tenho certeza que Deus, tão bom, tão poderoso, e eu tenho a pura e mais cristalina, que o próprio Ayrton cita também, com a sua sapiência e com a sua coragem, porque tem que ter uma coragem muito grande quando a gente está falando aqui de praticamente um vilipêndio da Constituição, a afronta a uma sociedade e a covardia praticada contra um ser humano, onde há um mutirão. Como é investigar isso, Della Rosa? Como puxar o fio dessa linha para ver quem incitou, quem guardou, quem diligenciou, por que não houve esse policiamento? Tivemos também a que adquirir
sistema de câmeras para ver quem fotografou aquelas cenas. E eu também quero cumprimentar aqui o Ayrton, porque não só como advogado, mas como um grande investigador que foi na causa até para descobrir quem foram os participantes dessa chacina. Agradecer aí o Carvalhal, que a gente vê que faz, e sua equipe, a Polícia Civil. É muito difícil porque a gente tem visto um índice de criminalidade cada vez mais, querem tapar o sol com a peneira, com essas falsas estatísticas, mas mostra que a nossa Baixada está violenta, está cada dia mais produzindo mais furtos, mais roubos, mais sequestros. Tendo em vista aí, nós já sentimos no bolso, a população já sentiu. Os seguros aumentaram quase que 100%. Por quê? Quando o seguro aumenta, é porque o roubo e o furto, eles estão em ascensão. Não adianta tapar para nós aqui com números burlados, facciosos, ininteligíveis, que a população, não, baixou, hoje baixou. Conforme o mês passado, baixou, e o ano passado. E daqui a 3 meses, é uma brincadeira. Então, em vez de profissionais da segurança pública, hoje nós temos matemáticos e em vez de juristas, para que possam conduzir, trazer de uma maneira correta e justa penas mais duras para que o trabalho na ponta não seja um trabalho de enxugar gelo, porque a polícia hoje ela está enxugando gelo. E a gente não vê, se não for através dos nossos legisladores lá em cima, a mudar esses códigos, a mudar as legislações e também a trabalhar um pouco mais de reinserir esse sistema, acabar, defenestrar esse sistema penitenciário falido, para que nós não produzamos mais bestas feras, e sim homens e mulheres que possam ser reintegrados à sociedade, que tenham cursos profissionalizantes e que possam atender a sociedade, porque já pagaram o seu crime dentro das celas, mas que voltem às ruas com um senso de cidadania e com amor no coração. Vamos aproveitar e fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente continua questionando aqui o Ayrton Cinto, o Paulo de la Rosa, na questão das investigações também. É rápido, o painel volta já já. Muito bem, estamos de volta neste é o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, que recebe com prazer aqui à minha esquerda, sempre o delegado, o competente, o Paulo de la Rosa, e aqui ao meu lado direito, o nosso Ayrton Cinto, advogado, ligado às questões importantes de Guarujá e de toda a região metropolitana, né? Ao lado dele a Ione Furukawa sempre conosco, com questões importantes da nossa equipe de produção e, claro, você sabe que esse programa está gravado, não dá para você participar pelas redes sociais ou via telefone, como você está acostumado na programação ao vivo aqui do nosso painel regional. Eu só havia deixado uma pergunta, o Ayrton, e eu gostaria também que o Paulo de la Rosa respondesse, depois a Ione tem também uma participação importante a fazer, com relação àquela questão, cinco indiciados que estão presos, né, de la Rosa, e num vídeo aí que a gente chegou a mostrar aqui no programa uma vez, não foi, Ayrton? Uhum. A gente via mais, sei lá, 150, 200 pessoas envolvidas, né? Ou mais, né? Era a conta, né? Uma coisa realmente absurda, esse linchamento da dona de casa Fátima de Jesus, né? E, evidentemente, que identificar os 200 é quase impossível, né? E tem a questão que envolve também o cidadão lá responsável pela fanpage, né? Aquela página de notícias do Facebook, a tal Guarujá Alerta, que acabou produzindo o retrato falado e no noticiário todo envolvendo a existência em Morrinhos e em Guarujá de uma senhora, de uma mulher que estaria sequestrando crianças para atos de magia negra. Então, queria que o nosso Ayrton Cinto falasse a respeito disso, Paulo de la Rosa, pela experiência que tem. Vou começar pelo Paulo aqui. Como é que faz para você tentar, como policial, encontrar, identificar essas pessoas numa situação dessa? Naturalmente, o trabalho policial ele é absolutamente técnico. Todo policial que se afastar da técnica está fadado ao insucesso. E, naturalmente, no caso em que envolvam vários atores, a identificação absoluta de cada um deles se torna cada vez mais difícil e, com o passar do tempo, é muito provável que quase que impossível. Por mais que tenhamos imagens, são imagens distantes, desfocadas e de uma turma, de uma série de pessoas agindo de forma impensada, motivadas por uma emoção que nasceu, que teve seu nascedouro em algo absolutamente irreal, mas que naquele momento, para aquelas pessoas, se fazia absolutamente verdadeiro. Não as estou desculpando, no bloco anterior fiz questão de assinalar, faltou a elas sim paciência, faltou a elas responsabilidade e lhes faltou especialmente apego à ciência.
a polícia, dentro dos seus mecanismos possíveis, está buscando naturalmente que essas pessoas sejam identificadas. Agora, existem parâmetros legais para a responsabilização de condutas. E um deles, indiscutivelmente, é a cristalina e absoluta identificação do autor. E enquanto isso não for feito, essas pessoas fatalmente não serão punidas. Por quê? Porque, imaginemos, e isso precisa ficar bem claro, num Estado de direito, é melhor alguns poucos não punidos numa atitude errada do que um único inocente sendo punido. Sem dúvida. Então é preciso respeitarmos isso. Eu sou um defensor incansável da busca das autorias criminais, mas nunca me afastei dessa máxima jurídica fundamental. Não se pode colocar em risco a figura do inocente, doutor Cinto. Então, se a polícia não foi capaz da precisa identificação de todos, melhor que não tenha havido um erro lamentável, e às vezes acontece, da identificação de um inocente. Então, a dificuldade é grande mesmo, Cinto. Você que é um profundo conhecedor do direito e um homem militante na prática da atividade jurídico-criminal, sabe que identificação, quando se trata de turba, e através de imagens e com o passar do tempo, isso fica cada vez mais difícil. Sem dúvida. Acho até que você e os policiais do Guarujá, dando mais uma prova da sua capacidade, foram heróicos na identificação desses 5. E espero, sinceramente, que vocês consigam levar a termo punições exemplares a eles. Porque, de alguma forma, esses outros tantos que, movidos por um ódio momentâneo e uma irresponsabilidade cumulativa, talvez aprendam pela punição do outro. Que não se pode, nos anos 2014, onde se vive em Estado de Direito, num país absolutamente democrático, acharmos que temos o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um retrocesso, doutor Cinto. E isso é voltarmos a um país, Boturão, voltarmos a um tempo, querida jornalista, que não aceitamos mais nesse país. Claro. Precisamos respeitar as instituições e precisamos dar créditos a seus agentes. Extirparmos delas os maus agentes. Mas aqueles muitos que compõem as instituições desse país, muitos advogados, muitos policiais, muitos jornalistas, são homens e mulheres sérias, que buscam com empenho pessoal, com sacrifício muitas vezes da vida familiar, chegar a bom termo nas investigações e nas soluções que a sociedade tanto precisa. Muito bem. Ayrton Cinto, então temos esses 5 indiciados, não é? E temos a dúvida que não quer calar, né? A situação do cidadão responsável lá pela página de notícias no Facebook, pela tal fanpage Guarujá Alerta. Esse cidadão não foi indiciado ainda, ele continua em Guarujá, a página foi tirada do ar, não se sabe do paradeiro dele, enfim. Como você disse no primeiro bloco da sua intervenção, evidentemente que ao colocar essas informações confusas, distorcidas no ar e até irreais, né, ele não tinha o objetivo de levar ninguém à morte. Sim. Mas acabou, de alguma forma, incentivando, né, a que aquele ato completamente irracional das pessoas levasse a Fabiana à morte. Sim. Doutorão, não paira a dúvida sobre a responsabilidade, não paira a dúvida, eu repito, do administrador da página e daquele que colocou na página as informações e nada tem a ver, e peço ajuda do doutor De La Rosa nesse sentido, a alegação dele, que foi suficiente para que sequer ele tivesse sido indiciado, ou ao menos ouvido na delegacia. Foi ouvido apenas uma vez, lá no primeiro distrito de Vicente Carvalho, suscitou e pleiteou, como assim deveria ser feito, porque a lei garante a ele um manto do depoimento sigiloso, não se identificou, não apresentou o nome, nem assinou, foi com a presença do seu advogado. Ele suscitou sim aquilo que a lei garante para ele, como efetivamente deve garantir, porque disse o De La Rosa, disse bem, nós vivemos num Estado democrático de direito, Estado democrático de direito, de forma bem simples, simplória até, é o Estado que faz lei e ele mesmo cumpre e manda cumprir as leis. É a definição mais simples, talvez a melhor para mim, no meu ponto de vista, do que é um Estado democrático de direito. Ele fez uso daquilo que ele podia, a lei permite que ele se apresentasse com o seu advogado e não se identificasse. Eu não sei por onde anda esse moço,
esse cidadão. Eu sei quem é, eu sei o nome, mas muitas pessoas pediram para mim, nas manifestações, para que colocassem o nome da pessoa, a foto da pessoa. Eu mesmo, das pessoas que eu tenho acesso, eu proibi. Porque se nós estamos lutando para evitar que alguém seja confundido e passe por um linchamento moral ou até físico, como passou o Fabiani, eu não podia concordar em expor esta pessoa, que eu sei quem é. Sem dúvida. E eu me neguei a fazer. Neste sentido, a condição dele ainda paira sobre ele a possível responsabilização penal, porque a responsabilização moral e fática, doutor De La Rosa, Boturão, Ione e telespectadores, principalmente de Guarujá, principalmente do Morrinhos, já está sacramentado. Ele sabe no íntimo do seu coração e da sua alma, a família dele sabe que ele é responsável pela morte de Fabiani. Eu não estou dizendo que ele quis matar Fabiani ou quis que ela fosse, ou quisesse que ela fosse arrebatada e espancada. Mas, para que a gente prove, eu vou provar aqui para vocês, que ele tem responsabilidade nisso, basta nessa sequência, nesse rol de tragédias, de erros e de irresponsabilidades, como disse o De La Rosa, começou com a possibilidade que ele, o administrador da página, vislumbrou em aumentar a sua visualização na rede, porque tinha 50 mil seguidores, e quando ele colocou a respeito daquele fato tenebroso, teve 700 compartilhamentos, não sei quantos mil curtidas. Então ele viu que aquilo chamava atenção para o site dele. E ele continuou alimentando aquilo e dizendo, olha gente, pode ser um boato, mas vamos tomar conta, pode ser um boato, mas de qualquer jeito vamos ter que tomar cuidado, vamos ficar atentos. Isso já é o suficiente para criar o clamor. Isso está aqui, ó. Isso aqui é a cópia do processo, isso eu provo, está aqui. Ele não foi chamado ainda para responder. O nosso trabalho no processo é justiça plena, sempre com a máxima que disse o doutor De La Rosa, que é o princípio do indúbio pro réu. Se tiver 99,9% de certeza que ele é culpado, mas não fechou 100%, não é, doutor? Nós temos que lutar para que seja absolvido. Claro. Não é esse caso. Ele é o administrador da página e esses 5, agora respondendo sim a sua questão, esses 5 foram absolutamente identificados. Inclusive já promovendo a própria confissão diante do trabalho muito bem feito pela equipe do doutor Lara e do Nivaldo, o chefe da investigação lá do 1º Distrito de Vicente Carvalho. Agora, falta gente nesse processo. Teve gente que não arrebatou, não bateu e não ajudou a matar a Fabiani, mas incitou. O Código Penal prevê, não é, doutor? O crime de incitação. Nós vamos extrair essas pessoas daqui e elas vão responder pela incitação. E voltando ao projeto de lei da nossa autoria e apresentado pelo deputado federal Ricardo Izar lá no Congresso em trâmite, ele prevê a incitação virtual ao crime com as suas consequências, passando pela qualificadora da comoção social que aconteceu no Morrinhos inteiro por conta da irresponsabilidade dessa página e do seu administrador. Então, o nosso compromisso, e disse o Banha antes também do intervalo, ele disse que a luta não é só pela Fabiana, não é só pela família. A luta pela sociedade brasileira, porque se a gente conseguir, com este debate, com esta exposição difícil, dolorida, mas necessária, a respeito do uso indevido e irresponsável da rede social, nós estaremos evitando que outras tragédias aconteçam. Se esta lei for aprovada, e olha, eu vou ser muito humilde, como sempre fui e sempre serei, eu fiz um projeto de lei, muito simples inclusive, eu descrevi um tipo penal, e eu tenho certeza que os deputados, juristas, delegados, juízes, promotores vão melhorar muito a nossa ideia. Eu não quero ser autor de um projeto que vai alterar o Código Penal. Eu quero que ninguém mais passe pelo que Fabiani passou. Sem dúvida. Então a questão passa exclusivamente pela defesa da Fabiani e do alerta à sociedade pelo uso consciente da rede social. Deixa eu ver o que a Ione tem pra gente aqui. Pois não, Ione? As redes sociais, como o próprio nome já diz, são de atuação da sociedade, né? Então, eu gostaria que o De La Rosa como delegado, o doutor Cinto como advogado, né, como político, e o Banha também como vereador político, que passasse algumas dicas para a população de como usar essas redes sociais. Parece algo tão banal, tão simples de se fazer, que é, na verdade, uma coisa simples, mas a população ainda não sabe fazer isso com verdadeira moral, né? Se eu pudesse chamar assim, porque elas fazem umas coisas sem pensar nas consequências e acaba não só afetando a vida delas, como nos processos, como na justiça, mas também a vida de outras pessoas que não tem nada a ver
com isso. E aí a campanha eleitoral foi um exemplo típico de como não se deve usar as redes sociais, né? Coisa Exatamente. tomou dimensão aí do Exatamente. insuportável, né? Você tirou da minha Não é? boca, Não é verdade? Exatamente. porque quem deve dar o exemplo, no caso, nós estávamos falando, nada mais, nada menos do que 2 candidatos à presidência de uma nação. Estamos falando do candidato a presidente da República, que vai respeitar. É a pessoa que vai dirigir os destinos de uma nação, de toda a nossa sociedade constituída em todos os estados. E a gente viu um tom, apesar que a gente já mudou aquela característica, estávamos começando aqui nos bastidores do programa, os discursos maravilhosos, os seguidores da política, a gente falava aqui de Adhemar de Barros, de Jânio Quadros, de Franco Montoro, onde discutiam-se ideias, planejamentos, desenvolvimento, as propostas de campanha, e hoje nós chegamos lá no fim do poço, onde se falavam ataques pessoais, o passado das pessoas, onde se julgava, se apontava o dedo como se fossem os donos da verdade, se criou um clima bem baixo, sórdido de ódio, se proliferou ainda depois que acabou o pleito, De La Rosa. Falavam até em muros, fazer muros no Brasil, falar de secessão, de sectarismo, olha, uma coisa tão sórdida e medonha. Nós estamos falando de nossos irmãos. Nós somos todos irmãos perante a Cristo, perante ao país, até nos comovemos, principalmente com as agruras de outros irmãos de outros países que ainda passam fome, que são acometidos pelo ébola, estão uma cadeia de miséria tão grande. E se pudermos ainda auxiliá-los e ajudá-los, nós temos que estar nessa corrente de união, de compaixão, de caridade, de amor ao próximo. Agora, o que se vê nas redes sociais hoje é acabaram utilizando para o mal, ela pega mais perniciosamente para degradar qualquer que seja a autoridade ou aquela instituição, e já chegou isso até com relação às classes religiosas. Infelizmente, a gente fica triste que um equipamento, na época de hoje, seja tão mal utilizado, e também o De La Rosa pode até colocar com mais perspicácia, até pelo seu vasto conhecimento de policial investigativo, as barbaridades acometidas com grandes golpes elaborados, viagens para o céu, venda do Monte Serrate, o bilhete premiado e outras coisas que mexem até com a própria torpeza, né? Eles vivem aí pregando facilidades ou até intimando pessoas, dizendo que você foi contemplado pela Previdência, está sendo intimado que está num processo, mas o advogado já está lá à disposição. Então, essas coisas precisam ter prumo, precisam ser corrigidas, até para que a sociedade, que nós pensamos e imaginamos ser mais justa, mais fraterna, possa se utilizar desse instrumento de grande importância. E a gente promete um debate aprofundado sobre esse tema, a questão das redes sociais. Vamos trazer até especialistas no assunto aqui, advogados, enfim. Já fizemos isso em outras oportunidades, vamos fazer novamente, porque o tema é latente, né, e importante. Eu agradeço muito o Paulo De La Rosa, delegado sempre importante aqui para o programa, por suas participações conosco, ao vereador Banha do PMDB, ao Ayrton Cinto, a Nossa Senhora, você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos, segunda a sexta, ao vivo, né? O painel regional, 1h30 da tarde. É uma reprise às 8 da noite. Finais de semana, sábado você encontra com a gente às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Obrigado, tchau.